meus caros, estamos dando pontapé inicial a mais um Gospel News da edição do dia 10 de setembro de 2019. Deixe seu like, se for inscrito no canal, se inscreva. Eu sou Bruno G e você está aqui no Gospel News pelo conteúdo edificante. Conforme prometido, né, vou estar de amarelo aqui em representação ao Setembro Amarelo, que visa combater exatamente o suicídio. Hoje, dia 10 de setembro, é o Dia Internacional de Combate e de Prevenção ao Suicídio. Já já a gente vai falar um pouco sobre. Mas antes, a gente vai às manchetes e os principais destaques dessa edição. Maia apresentou emenda parlamentar redigida por OAS, diz Léo Pinheiro. TV francesa exibe vídeo do G7 com críticas de Macron a Bolsonaro. Bancada evangélica manifesta apoio à decisão de Marcelo Crivella. Psicoterapeuta conta como vencer a sexualidade e o desejo de se tornar mulher. Alcolumbre diz que Lava Toga vai contra a Constituição em que não é o momento. Ainda na política, Lula e irmãos são denunciados pela Lava Jato de São Paulo. Procuradores protestam contra a indicação de Augusto Aras. E, por fim, ministro diz que Brasil preservou 84% da Amazônia por esforço próprio. Essas são as manchetes e destaques da edição do Gospel News do dia 10 de setembro de 2019, que está no ar. Perdão que o som não estava saindo, né? Eu acabei vendo agora, verdade. Então, nós vamos ficar com um áudio que eu gravei, na realidade é um vídeo que eu gravei no ano passado, que está no Abordagem Cristã, no qual eu falo sobre o dia 10 de setembro, o Setembro Amarelo, como surgiu, e também um pouco sobre a prevenção, nesse caso específico, nesse assunto específico do suicídio, que lamentavelmente tem ocorrido até no meio das igrejas. E muitos vão dizer, mas é o diabo. Nem tudo é o diabo. Porque o próprio Jesus disse que o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Que no mundo teríamos aflições. Então, isso tudo é inerente à nossa própria condição. É claro que o inimigo pode atrapalhar e trabalhar de uma maneira contrária para que a pessoa faça coisas mais piores. Mas não quer dizer que, pelo fato da pessoa ter alguma psicopatia, que ela está com um capeta, né? Lamentavelmente, tem muitas pessoas, tanto de extrema, vamos dizer assim, religião católica, como de posição católica, como protestante, que assim pensa. Quer dizer, tanto padres e pastores, e dentre outros, né, que pensam que tudo é o diabo, mas nem tudo é o diabo, não. Vamos ver aqui as mensagens do pessoal antes de colocar o áudio. A paz, Edilene Oliveira, Fernanda Ferreira e também a Maria Eliodora. Acho que só foi um pedacinho que ficou sem o áudio, né? Não ficou os 4 minutos e pouco, nós já estamos no ar, né? Eu me esqueci aqui porque meu cachorro estava latindo e eu tirei o áudio. E lembrando que o Gospel News vai de segunda a sexta. Lamentavelmente, ontem eu não consegui fazer o Gospel News. Aí a gente vai seguindo durante a semana até sábado, ok? Eu vou colocar agora o áudio para vocês ouvirem que eu falo sobre essa temática, deve dar aqui uns 3, 4 minutos.
e depois eu volto com as notícias e os comentários. Olá. Vamos falar acerca do suicídio, uma temática que gera muita polêmica, uma temática profunda, densa, que merece o devido cuidado e a devida perquisição, ou seja, pesquisa dos casos que acontecem, porque ninguém está imune a isso, a ter uma crise depressiva culminando numa tentativa de suicídio, ou até mesmo, de fato, na consumação desse ato violento contra si. E nós estamos, nesse mês de setembro, comemorando, ou celebrando, melhor dizendo, a conscientização da prevenção ao suicídio. Desde 2014, no Brasil, toma-se essa atitude visando realmente a tratar dessa temática como uma coisa mais séria e a tratar os indivíduos, as pessoas que já passaram por pensamentos terríveis, ruins, ao ponto até mesmo de pensar em cogitar e tirar a sua própria vida, como sérias, e não como uma pessoa que está com algum problema de ordem emocional, que é um bebezinho, né, frouxo, emocional, porque há casos e mais casos. Tem pessoas que, às vezes, até mesmo fazem, né, aquela chantagem emocional, mas outras, de fato, não estão fazendo nenhuma chantagem emocional e estão sofrendo com a patologia da depressão, que é a que mais leva ao óbito, porque geralmente quem tem depressão vai se suicidar. E o Setembro Amarelo é proposital porque também no dia 10 de setembro, segunda-feira, hoje, é comemorado, celebrado o Dia Mundial de Conscientização ao Suicídio. Então, veja que há o dia e o mês para que a sociedade tenha essa conscientização e passe a enxergar essa temática mais a sério, principalmente pessoas que demonstram que estão prontas para fazer esse ato violento contra si. Essa é uma atitude, um engajamento do CVV, Centro de Valorização à Vida, junto com também o CFM, Conselho Federal de Medicina, e também junto com o ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria. Veja que a coisa é séria. Os médicos especialistas que estão apoiando essa causa. E ocorreu o Setembro Amarelo, que já acontece até em vários lugares no mundo, por conta de um episódio que ocorreu lá em 1994, nos Estados Unidos, onde um jovem com 17 anos acabou se suicidando. Ele que estava dentro do seu próprio veículo, né? Porque nos Estados Unidos se pode, inclusive, dirigir a partir dos 16 anos. Era um Mustang 68 amarelo. E daí que vem a questão do Setembro Amarelo, porque ele morreu em setembro, o carro que ele se suicidou era amarelo. No dia do seu funeral, as pessoas começaram, tanto os amigos e parentes, a doar fitinhas amarelas para conscientizar. Os pais se engajaram nessa causa e mandar mensagem de apoio a familiares, apoio a pessoas que têm seus entes queridos, que já tentaram de alguma forma se suicidar, fato, né, cumprir o seu ato, para acabarmos com esse mal. Que segundo dados, você acha que é brincadeira, mas segundo dados a respeito do Brasil, só do Brasil, imagina a nível mundial, está lá no portal do M de Mulher, isso dado de 2017, 32 brasileiros morrem por dia por conta do suicídio, ou seja, se suicidam. Então não é qualquer coisinha aí de frouxo, de pessoa que quer fazer chantagemzinha e tal. Trata-se de uma temática muito séria, que deve ser revista por muitos, tá? Inclusive lá nos Estados Unidos ficou chamado
A fita amarela, ou é chamada de Yellow Ribbon. Então, meus caros, tenhamos essa conscientização. Eu vou colocar a esse vídeo um outro que eu fiz comentando a respeito de suicídios no meio evangélico, de pastores, que ocorreu no final do ano de 2017 e no início de 2018. Enfim, aqui vai continuar a falar, é um pouco extenso, né? Tem quase 17 minutos, porque eu coloco um outro comentário referente a cristãos que estão se suicidando. E interessante que eu trouxe ali a informação de que como surgiu o Setembro Amarelo, né? Foi um jovem lá em 1994, nos Estados Unidos, que tinha um Mustang amarelo e acabou né, suicidando. E por isso que vem a fita amarela por conta do carro amarelo. E aí vem a prevenção, que começou a surgir no Brasil, Setembro Amarelo, a partir de 2014. E nos Estados Unidos já se faz, se não me equivoco, desde a época, ou desde a década de 1990, finalzinho da mesmo. E é muito importante falar sobre essa temática em igrejas, em escolas, universidades, em grupos sociais, porque muitas pessoas não dão atenção a isso, né? E realmente, como se manifestaram aí tanto a Fernanda como o Felipe, que a doença mental pode ser física, também pode ser espiritual, mas que muitas das vezes ela é tão somente física e pessoas ignorantes acabam dizendo que é um mal espiritual. É claro que, por exemplo, a pessoa pode ter um mal físico e ter um acréscimo, um plus maligno, vamos dizer assim, que é exatamente o inimigo utilizar do seu calcanhar de Aquiles, da sua fraqueza para lhe colocar mais problemas, mais desespero e aumentar, por exemplo, assim do pânico e fazer com que você tire a sua própria vida. Porque, em nome de Jesus, há saída. Tanto é que o apóstolo Paulo diz para nós lançar as nossas ansiedades diante de Cristo. E, na maioria das vezes, tudo começa por conta de um transtorno de ansiedade. Vai culminando em algo até que o sujeito não vê outra saída a não ser tirar a sua própria vida, né? Então, tem que trabalhar com cuidado, com apoio. Às vezes é necessário a psicoterapia, o tratamento medicamentoso, o apoio familiar, apoio de igreja. E não é coisinha simplesmente do diabo. É claro que tem, sim, problemas com relação à questão espiritual. Mas eu por que explicar, por exemplo, pessoas que são realmente de Deus, que oram, que jejuam, e às vezes tem esse malefício, porque ele pode ser, sim, hereditário, ou seja, passar de pai para filho, por exemplo, ou de algum familiar, tio para sobrinho, né? Então, tudo tem que ser tratado com um certo equilíbrio. Estou tendo uns probleminha aqui, estou vendo que a minha conexão não está muito bem, ok, está travando. Eu vi que travou até mesmo lá no áudio, espero que tenha pegado o áudio falando sobre essa temática muito importante, né? Que interessante é muitas pessoas acharem que outras não têm nada, né? Só que quando acontece com elas, aí elas fazem um alarde total. Muitos chegam a dizer que quem diz que tem depressão é porque não quer trabalhar, é malandro, é manhoso, é vadio, não quer estudar, não quer fazer isso, não quer fazer aquilo. Mas a apatia que a depressão acaba ocasionando na pessoa é grande, porque eu tive depressão e eu ainda tenho, porque tem que fazer tratamento, obviamente, e às vezes eu faço. Eu confio em Deus para vencer e aos poucos estou vencendo, mas eu sei o que passou comigo. Por exemplo, quando surgiu a depressão em mim, que foi no ano de 2005, quando eu perdi meu ente querido, meu avô, eu tinha uma apatia tão grande que eu não queria nem estudar. E não era preguiça, eu era um aluno até, vamos dizer assim, mediano para não, um pouquinho melhor, né? Para não dizer um pouquinho melhor. E eu não queria estudar. Tanto é que eu quase reprovei naquele ano, eu fui para a segunda época e me deu um abatimento total, porque a depressão causa isso. Bem como a questão de emprego também, não me sentia apto, o corpo todo não correspondia, quer dizer, dava fraqueza, dava sonolência, dava síndrome de pânico, sudorese, enfim, várias outras coisas, né?
É isso que às vezes causa um certo asco, porque as pessoas acham que a gente é um certo robô, super-homem, né? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada, eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo. Não tem nada? Será que não tem nada? A minha avó já chegou a dizer que vários sintomas que deu em mim, deu nela. E naquele tempo era outra configuração, né? Eles tinham que trabalhar, mesmo todo aquele problema e tal. Mas por quantas vezes ela não pensou que ela ia morrer no meio da estrada? Já estava tendo uma espécie de síndrome de pânico, possivelmente. Isso nós estamos falando de 1920, 1930, né? Imagina odiernamente. E depois tem vários fatores que contribuem, inclusive, para a própria depressão. Por exemplo, a má alimentação, tá? Por exemplo, muito se questiona dos alimentos dos nossos avós, que eles tinham alimentos mais saudáveis, porque era produzido do campo, e eles ingeriam do campo, né? Ou seja, se alimentavam do campo. Hoje em dia é tudo produto manipulado por laboratórios, é produto cheio de agrotóxico e tal, e tal, e tal. Pode ser mesmo. Pode ocasionar aí certos problemas. E depois também tem outros, vamos dizer assim, fatores, até com bebidas, que pode levar o sujeito a uma certa irritabilidade e dar depressão. Por exemplo, eu não posso tomar café. Se eu tomar café, eu fico muito agitado. Cada um sabe de si. Outros, tomando café, não dá nada. Bom, então falei um pouquinho sobre o dia 10 hoje, né? Eu falei ali que era segunda-feira, porque no passado foi segunda-feira, e esse ano é terça-feira, né? O dia 10 de setembro, que é o dia de comemoração ou de prevenção ao combate ao suicídio. Setembro Amarelo. Eu vou continuar como prometido até o final dessa semana, usando amarelo, e sempre na abertura do Gospel News vou estar falando alguma coisa sobre isso, ok? Essa abertura até foi um pouco mais longa, porque a gente falou do dia que é hoje mesmo, né? Dia 10, dia de prevenção. Agora nós vamos às notícias e os comentários. Vamos lá. Seja OAS, diz Léo Pinheiro. O ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, afirmou em delação que Rodrigo Maia, do DEM Rio de Janeiro, presidente da Câmara dos Deputados, apresentou uma emenda parlamentar redigida pela própria empresa que defendia os interesses da empreiteira e uma medida provisória. A emenda seria a número 6 da MP 652 de 2014, que tinha como tema a aviação regional, de interesse da OAS pelas concessões para explorar aeroportos. Segundo Bela Megali, do O Globo, a emenda estabelecia que qualquer aeroporto privado deverá ter isonomia de impostos e taxas com aeroportos concorrentes, o que beneficiaria a OAS, segundo o Executivo. A emenda proposta por Maia foi rejeitada na Câmara dos Deputados e acabou extinta em novembro de 2014, mas o presidente da Câmara recebeu um pagamento de R$1 milhão pela atuação. Esse pagamento teria sido feito através de doações oficiais à campanha eleitoral de 2014 de seu pai, César Maia, do DEM, ao Senado. Léo Pinheiro apresentou elementos de corroboração sobre o assunto, mas a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, considerou os relatos e as provas insuficientes para abrir investigação. A decisão de Dodge resultou no pedido de demissão coletiva por integrantes da Lava Jato, na PGR, que não concordaram com a atitude da Procuradora-Geral. Questão de tentar, né, livrar a barra do senhor Rodrigo Maia, né? O amigo do meu pai. Né? Isso aí. Quer dizer, né, os camaradas estão lá no poder, é difícil tirar os camaradas, né? Só com a ajuda e muita aí da turma, né? Ou seja, aliás, o amigo do meu pai, né, corrigindo, era do Marcelo Odebrecht, falando ao Dias Toffoli. No caso aí do Maia, é outra configuração, só para corrigir. Eu acho que eu até falei no outro Gospel News referente a isso. A gente confunde as informações às vezes. Mas é outro caso também, né? Estão lá no poder, foram colocados pela esquerda, tem a hegemonia praticamente da esquerda
por exemplo, no STF, na Câmara de Deputados tem a hegemonia, não é da direita, mas sim do centro, tanto também no Senado, com Davi Alcolumbre, e aí eles conseguem se livrar, né? Coitado, entre aspas, foi do Eduardo Cunha, né? Que foi tirado do cargo e hoje está na cadeia, pelo menos estava, né? Eu não sei mais. Que volta e meia eles estão saindo. É a política brasileira, né? A velha política. Aliás, se a gente for fazer um pente fino, né? Se a justiça for fazer um pente fino, não sobra nenhum político. Essa é a grande realidade, porque todos fizeram algum tipo de ilicitude. Não adianta dizer que são beatos, fizeram tudo certinho, de acordo com o Código Eleitoral, de acordo com a legislação eleitoral, porque não é bem verdade. Inclusive, quem confessou isso foi até o próprio Sérgio Cabral, o governador do Rio de Janeiro, que está preso, né? Vamos seguindo aqui com outra notícia. TV francesa exibe vídeo do G7 com críticas de Macron a Bolsonaro. Um vídeo dos bastidores da reunião do G7 foi exibido pela TV francesa CNews no final de semana, onde Emmanuel Macron aparece novamente criticando o comportamento de Jair Bolsonaro. O presidente da França conversa com o presidente do Chile, Sebastián Pinera, durante um almoço no segundo dia de reuniões da cúpula dos países ricos. Eu tinha de reagir. Você entende? Pergunta Macron a Pinheira. Sim, eu concordo, responde o chileno. Macron se referia ao episódio em que um comentário sobre a aparência da mulher do francês foi compartilhado na página oficial do presidente brasileiro. Eu queria ser pacífico, queria ser correto, construtivo com o cara, Bolsonaro, respeitar a sua soberania. Tudo bem, mas eu não poderia aceitar isso. Prossegue Macron, dessa vez contando com a concordância. Bolsonaro cancelou um encontro com o ministro de Relações Exteriores do país para cortar o cabelo. Você sabe que quando o meu ministro de Relações Exteriores for lá, ele, Bolsonaro, deveria receber e cancelou no último minuto para cortar o cabelo. Ele filmou a si mesmo. Desculpa, mas isso não é atitude de um presidente completa. Macron. É a questão de direita e esquerda dividindo não só o Brasil, mas nem julgo o mérito da causa, né? Só olho o estereótipo, só olho a aparência. Que nem aquele caso lá que eu mostrei ali dos policiais, né? Olhar a aparência dos rapazes, a cor dos rapazes, a roupa que ele está vestido, não, é bandido. Nem procura examinar, foram examinaram, né? Mas tinha convicção ou pensamento que eram alguma coisa assim. Do mesmo modo, lamentavelmente, é o que procede esse presidente aí, né? Porque, querendo ou não, só o cego que não vê, né? Tem muitas coisas que o Bolsonaro faz que é realmente ditatorial, ou de pessoa que realmente é extremista, tá? Então tem que analisar tudo com o seu cuidado. Ele é um sujeito que favorece a família? É. É um presidente que favorece determinadas pautas cristãs? Sim. No entanto, isso não basta, porque outras coisas ele deixa a desejar, somente com armamento. Isso não é bíblico, não é de Deus. Jesus é assim que o soldado mau foi cortado a sua orelha por Pedro. Reação de Pedro, Jesus repreendeu. Se fosse para Jesus, de fato, defender o cidadão está com arma, ou a polícia fazer abuso de autoridade, ou essa seria permitida que não isso né? Eu estou tendo problemas de ver aqui. Durante outra. Segundo o UOL, né, já aproveitando para falar da França, olha que absurdo que ocorreu. A onda de calor intensa que atingiu a França, com temperaturas que chegaram a 46 graus, recorde do país,
Em junho e julho desse ano, causou a morte de aproximadamente 1.500 pessoas. Em junho e julho, né? Verão europeu. Isso, às vezes, tem a ver, obviamente, com o desmando, descuido dos presidentes, das autoridades com relação ao meio ambiente, que na Bíblia está descrito o homem sujeitar, para o homem cuidar do meio ambiente, e não para desprezar, atacar, fazer coisas contra o mesmo. Vamos seguindo, já que estamos falando dessa temática de meio ambiente, vamos falar aqui. Ministro diz que Brasil preservou 84% da Amazônia por esforço próprio. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou nesta segunda-feira que o Brasil preservou a Amazônia por esforço próprio e continua preservando e defendendo a floresta. O Brasil é um país que preservou 84% da sua floresta amazônica e fez isso pelos seus méritos próprios, com seus esforços próprios, e continua preservando e defendendo a floresta, disse o ministro. Salles lembrou que o país deveria ter recebido recursos financeiros a partir de vários mecanismos, como o Acordo de Paris e o Protocolo de Kyoto, que estabelece pagamento por serviços ambientais por créditos carbonos. Em coletivo, o ministro afirmou que na próxima Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, o país vai se posicionar favorável ao recebimento de recursos para preservar o meio ambiente. Agora vamos ser favoráveis a recebimento de recursos. O Brasil está aberto para receber e quer fazer a materialização desse serviço o mais rápido possível para poder militar a serviço do meio ambiente, da floresta e da preservação disso. Ricardo Salles afirmou que o governo pretende modernizar as leis de combate ao desmatamento ilegal da Amazônia, inclusive com a atualização da Convenção de Multas. As tarefas de combate à criminalização são desempenhadas, sobretudo, pelas autoridades policiais dos órgãos de fiscalização ambientais, na parte de punições administrativas. A percepção penal relativa aos crimes ambientais é feita através do judiciário. Além disso, estamos modernizando, inclusive com a atualização do decreto de conversão de multas, dando maior celeridade ao programa, disse. Então, agora eles vão receber aí umas verbas para ajudar no custeio da preservação da Amazônia. Isso é muito importante, né? Deixando um pouco o extremismo direitista, bolsonarista de lado, né? Porque o ambiente, o meio ambiente, inclusive está na Constituição, né? Tem que ser preservado, tem que ser cuidado. E não é por conta de ideologias que ele vai ser cada vez mais danificado. Né? Porque trata-se, obviamente, do nosso futuro, trata-se da nossa vida, nossos familiares, inclusive na Constituição, quando falo, refere isso para deixar para as próximas gerações um ambiente ou um meio ambiente ecologicamente equilibrado, ou seja, cuidado mesmo, porque uma hora, se não tiver matas, se não tiver realmente o cuidado com o meio ambiente, vai faltar o oxigênio e todos vão morrer, né? Chega esse gás de carbono que a gente tem que inalar aí, querendo ou não, né, desses carros antigos, porque esses carros antigos nem era bom estar aí na rua, porque eles poluem mais ainda o meio ambiente, cigarro, queimadas, etc, etc. Isso faz um mal danado à nossa vida. Né? Vamos seguindo aqui com o Gospel News. Tivemos aí pequenos problemas, né? Acho que ainda estamos tendo contravações, nós vamos continuando, depois eu vejo no privado, né, ou quando encerrar a live, se foi tudo dentro dos conformes. Agora são precisamente 11 horas e 51 minutos ao vivo, apresentando o Gospel News. Bruno G, e vamos lá a mais notícias e comentários. Bancada evangélica manifesta apoio à decisão de Marcelo Crivella. O presidente da Frente Parlamentar Evangélica, deputado federal Silas Câmara, do RPU Amapá, gravou um vídeo em apoio Amapá, o Amazonas, gravou um vídeo em apoio à decisão do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, de mandar recolher livros de temática gay na Bienal do Livro. Vamos lá, está travando aqui, estou tendo problemas com travação.
Silas Câmara parabenizou Marcelo Crivella pela ação contra a exposição indevida dos livros com conteúdo impróprio para crianças e adolescentes. Crivella havia determinado a apresentação de livros que estavam sendo expostos na Bienal sem uma embalagem, como determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Ao justificar a ação, o prefeito do Rio de Janeiro explicou que estava cumprindo a lei que determina a devida identificação desse conteúdo destinado às crianças. Todo cuidado é pouco com relação exatamente às crianças que não devem estar expostas a esse conteúdo adulto. Lamentavelmente, eles querem implementar a ideologia de gênero, e isso é uma das pautas do governo Bolsonaro, que é correta combater a tal ideologia de gênero. É inadmissível uma criança que não sabe nem escrever direito, não sabe nem falar direito. É tão interessante que eu estava vendo um vídeo que me mandaram há pouco, aqui do canal, né? Mandaram, acho que, não sei se foi o WhatsApp, algum local que eu vi, que o menino estava falando sobre autoajuda, e ele não sabia nem pronunciar algumas palavras, né? Falava com aquele sotaque, vamos dizer assim, de criança. E imagina com relação à sua própria sexualidade, né? Pelo amor de Deus, está tudo em desenvolvimento, né? Pelo amor de Deus. É coisa de doido, né? O pessoal realmente é de um radicalismo grande. Ali com relação ao Silas Câmara, é da Amazonas, né? O partido dele. Vamos seguindo. Já aproveitando a temática aí com relação à ideologia de gênero, vamos falar de outra temática polêmica que diz respeito ao mundo LGBT, homossexualidade e tal. Psicoterapeuta conta como venceu a homossexualidade e o desejo de se tornar mulher. O psicoterapeuta Jim Popata, que inclui o transgenerismo e a homossexualidade, uma tentativa, inclusive. Hoje ele é conselheiro bíblico e fala abertamente sobre tudo que passou, revelando que aos 5 anos de idade já acreditava ser uma menina no corpo de menino. Ele tinha 6 irmãs e quando ninguém estava olhando, ele se vestia como as meninas ou com as roupas delas. De alguma forma, eu simplesmente sabia que era uma menina. Eu também sabia que havia algo errado com isso, então eu teria que guardar para mim mesmo, revelou. Popta disse que, enquanto os meninos de sua idade sonhavam em jogar na World Series, campeonato de beisebol, ele sonhava em se tornar uma mulher fabulosa e ter um namorado bonito. Por ter um pai alcoólatra, ex-militar, com tendências violentas, ele resolveu guardar o segredo até que, aos 14 anos, revelou que poderia ser gay. Seu pai lhe contou que espancava gays em Cleveland. Recuei rapidamente e sabia que eu teria que viver sozinho. Aos 18 anos, ele encontrou o evangelho, mas ao ser informado de que poderia perder a salvação por sua orientação sexual, resolveu não seguir religião, foi servir na Marinha dos Estados Unidos e assumiu sua homossexualidade. Enquanto estava na Marinha, ele conheceu o marinheiro, Tom, que estava interessado em fazer um estudo bíblico com ele. Popta concordou, mas não disse a Tom que ele era gay e transgênero. Eu trabalhava como cozinheiro da Marinha durante o dia, me encontrava com Tom e memorizava seus versos. Depois eu voltava para casa, para o meu povo, onde me vestia de mulher, me envolvia em moralidade e bebidas. Era a vida dupla perfeita, disse ele. Não demorou muito para que Popta fosse batizado em uma mega igreja, solidificando seu compromisso com encenação. A Marinha o enviou para o exterior, onde decidiu deixar seu antigo estilo de vida para trás, pelo menos na superfície. Enquanto estava no exterior, nas Filipinas, Popta conheceu Linda, uma enfermeira da escola que estava interessada no ministério, e a propôs um casamento. Após o casamento, os dois se mudaram para Dallas, onde Popta começou a frequentar o Dallas Bible College. Mesmo casado, ele continuava se sentindo atraído por homens e também sentia um desejo de se tornar mulher. Eu tentei negar, mas o desejo não ia embora, ou não iria embora. Então eu fugi com mais força. Dessa relação, ele teve um filho. Diante da gravidez de Linda, resolveu que precisava de ajuda e começou a frequentar um grupo de apoio que, mais tarde, decidiram iniciar o ministério para gays e lésbicas em meados do final dos anos 80, diante da epidemia de AIDS. Mas depois de um tempo, o ministério falhou. Acabei deixando o ministério, depois a igreja, e finalmente
Deus, e eu essencialmente abandonei minha querida esposa e falei com meus filhos e eu me provei inútil, sem esperança e potente, declarou. Lutando contra a depressão e transtorno bipolar, Octa pensou em suicídio e começou a escrever sua carta revelando que sempre fingiu ser alguém que não era e não queria mais fingir. Mas enquanto ele preparava sua carta de despedida para sua esposa, ele entrou pela porta muito mais cedo do que o esperado, frustrando seus planos de se matar. Se informou que ele precisava lamentar as mágoas de seu passado, forçando a lidar com os abusos, os insultos, o bullying, a humilhação que ele havia sofrido ao longo de sua vida. Foi quando ele percebeu que Jesus poderia ter mudado tudo para ele, parou, e ele então pensou que algo de melhor poderia acontecer na sua vida. Redenção era isso que ele estava planejando para mim, por não ter medo de sentir a dor que vem do pecado, tristeza, vergonha e sofrimento, encontramos reconciliação e redenção, declarou. Pois se arrepender, realmente lamentar seu passado, Procta disse que agora é capaz de amar Linda com homem que eu fui protegendo para ser um pai de verdade para meus filhos. Isso é importante, né? Pois a turma lá, LGBT, diz que não há a possibilidade do sujeito voltar ao seu estado original. É claro que há. Não pode ser por meio forçoso, é verdade. É como ninguém pode ser homossexual por meio forçoso, também hétero, né? Agora, tolher o direito da pessoa querer ser o que ela quer ser, isso é além de constitucional, né, ou ilegal, é algo que atenta até à liberdade da própria pessoa. Então, está aí a prova que a pessoa querendo, ela pode voltar, né, a ser o que ela era antes, ou que a sua natureza realmente, assim, apontara, encaminhara, né? Ele nasceu homem, tem que ser homem. Inclusive, eu via faz pouco tempo entrevistas antigas do Dr. Enéas dizendo: vocês querem dizer o quê? Eu vou defender os homossexuais? O homem com homem não gera filhos, mulher com mulher não gera filhos. Tá? Eu sou médico, eu posso falar. Não tem como. E se continuar assim, uma hora elas vão chegar no final da geração, ou no final da humanidade, porque não vai ter mais prole, não vai ter mais geração futura. E aí ele fala, o cromossomo Y com X e tal, não tem e tal, explicando tudo certinho aí. Na época, né, do jornal Folha e Veja, que ela assim estarrecido com ele, né? Ditador, não, era verdade, né? Agora, não pode de maneira alguma ser preconceituoso com relação aos homossexuais. Inclusive, no partido do próprio Enéas, tinha pessoas ligadas às pautas, não vou dizer pautas LGBTs, mas que eram LGBTs, né? Melhor assim. Então, tá aí as informações, meus caros. Eu tinha separado outras, mas como essa última informação foi bastante longa, a gente vai encerrando o Gospel News para não ficar muito longo. Eu estou tendo aqui problemas com travações, eu não sei por que disso. Talvez seja a minha internet. E a gente vai encerrando. Deixe seu like, se inscreva no canal, se inscreva e até uma próxima.